Arro! Bom dia, caçadores, caçadoras! Bom dia nessa segunda-feira maravilhosa, todos vocês excited para uma ótima semana. Como você sabe, nós estamos aqui de volta com o melhor conteúdo da internet. Tivemos um problema aqui com o YouTube, hoje nós vamos estar só no Instagram. Espero que até nesse ponto do projeto você já esteja aí com os seus 3 credit reports. E agora nós estamos prestes a começar a parte mais interessante. E a ideia é qual é a estratégia que nós vamos utilizar para você agir contra o sistema. Então a primeira coisa que você tem que lembrar é o seguinte: o FDCPA ele lida sempre com os cobradores, ok? E o FCRA lida sempre com os bancos credores. Então, qual que é a nossa tática principal? Ao nós contestarmos, ou nós temos o direito de contestar qualquer informação que tem no seu credit report, eles são obrigados a colocarem uma nota de disputa, ou seja, sinalizando para todo mundo de que aquela informação está sendo investigada. E eles terão basicamente 30 dias para eles resolverem e fornecerem uma solução para esse determinado problema. Curiosamente, por eles terem que tratar com milhares de pessoas, como você sabe, eles não vão conseguir cumprir esses prazos. E se eles não conseguirem cumprir o prazo de 30 dias, isso vai ser financeiramente muito prejudicial para eles, e por que não se dizer, vantajoso para você. Mas, preste bem atenção, você está pronto para começar esse processo mesmo? Porque para começar esse processo você vai ter que estar super organizado, super organizada, ok? Então a primeira coisa que você vai fazer, e a gente tem que agir de uma forma consistente e pontual, senão você vai ter que voltar sempre na estaca zero novamente, ok? E hoje eu vou ensinar para você como você vai utilizar a sua primeira carta, tá? Então, a primeira coisa é, tem o seu credit score, o seu credit report impresso, você tem que ter o Equifax, você tem que ter o TransUnion e você tem que ter o Expedia. E na legenda desse vídeo eu vou compartilhar com vocês os endereços do Expedia, do Equifax e do TransUnion. E por que eu vou compartilhar só o endereço? Por um fator muito simples, eu não quero que você ligue e eu não quero que você vá para o website. Eu quero que você simplesmente mande uma carta para eles, ok? Então, você vai imprimir a primeira carta de disputa, eu vou dizer para você qual será essa carta, e esse processo, ele vai ser feito em passos, ok? A primeira, como tudo na vida, a gente trabalha muito isso dentro da comunidade dos caçadores de título, qual é a chave de tudo que você faz? Qual é a chave do sucesso? Chama-se consistência, ok? Então, se você não estiver pronto para iniciar esse processo de contestação, não inicie ainda, não tem problema nenhum. Primeira coisa, imprimir a sua carta. Qual é o primeiro passo? Imprimir o seu credit report e agora você vai tirar uma foto no mesmo dia em que você imprimiu o seu credit report. Se você imprimiu semana passada, não tem problema, tira uma foto agora, tá? Mas a gente tem que ter registrado o dia que você tirou o seu credit report. E lá embaixo, se tiver a data da impressão, sem problema nenhum, ok? As cartas que você vai enviar, e nós vamos falar sobre a primeira carta hoje, você tem que enviar de uma forma registrada. Tem que ser uma carta registrada quando você for lá no correio. I want to send this as a certified mail. Certified mail. Ou seja, quando você enviar, alguém vai ter que assinar que eles receberam aquela carta, algum funcionário vai ter que assinar que eles receberam a carta, e a partir daí você vai ter a prova que eles receberam a carta e o dia que eles receberam a carta. Por quê? Qual que é o nosso objetivo? É provar que eles foram comunicados dentro de 30 dias e que eles não estão, e possivelmente eles não vão seguir a lei. Então nós temos que ter essa questão cronológica, ela é muito importante, ok? Uma vez que você começar o processo, você não pode interromper, você não pode esquecer de enviar a carta. É legal você pegar um calendário, marcar lá o dia que você tem que mandar as cartas, o dia que você mandou cada carta, ter uma cópia de cada carta junto com esse comprovante, porque você vai precisar ser mais organizado do que eles para a gente ganhar
essa batalha, tá? O tempo, ele vai sempre trabalhar a seu favor, então você precisa saber como utilizá-lo. E como você vai utilizar o tempo da melhor maneira possível? Documentando tudo, documentando todas as ações que você faz, ok? Então, depois que você enviar a primeira carta, você vai esperar 30 dias. Na realidade, a gente não vai esperar 30 dias, a gente vai mandar a primeira carta. Então, cada ação, cada uma das ações, nós temos ciclos de 30 dias, ok? Senão a gente ia ficar aqui estudando até 2027, mas eu vou trazer todas as cartas para vocês. Então, você vai mandar a primeira carta e lá no seu calendário você tem que marcar o dia que você mandou a carta número 1 e para que foi. Depois nós vamos mandar uma segunda carta, depois uma terceira, tá? Então, semanalmente você vai mandar cartas. Mas cada carta, cada ação que você está solicitando, ela vai estar dentro de um contexto de 30 dias. No 31º dia, depois que você enviou a carta, você vai imprimir novamente o seu Credit Report, ok? E caso a conta ainda não tenha sido marcada como disputa, ou como dispute, ou ela não tenha sido removida, é uma prova de que eles não estão cumprindo a lei. Isso significa que, por lei, eles podem ser responsáveis por prejudicar a sua reputação. Olha que coisa linda, ok? E por denegrir a sua imagem, as companhias vão ser condenadas a pagar milhares de dólares enquanto essa informação incorreta estiver no seu Credit Report. Então, imagine a força que essa possibilidade tem, ok? E a ameaça que eles têm de pagar essa quantia por cada erro pode ser um incentivo para eles, e será um incentivo para eles, removerem tudo do seu credit report, removerem tudo isso, porque eles querem que você take a hike, como eles falam, eles querem que você vaze, eles querem que você para de encher o saco, ok? Então, preparados? A primeira carta que nós vamos utilizar, tá? E eu vou compartilhar com vocês na descrição do vídeo o endereço do Equifax, Expedia e TransUnion. Se você ainda não recebeu o material ainda, a produção vai colocar o link aí para você poder fazer o sign up, para você colocar o seu nome e e-mail para a gente te mandar o resumo das aulas e te mandar a cópia das cartas, ok? Muito importante. Então, olha só. A primeira carta, o primeiro trabalho que nós vamos começar a remover todos os endereços antigos que estão no seu Credit Report. Todos os endereços antigos que estão no seu Credit Report, nós vamos começar a remover. E para isso, existe uma carta específica no seu material chamada, eu tenho aqui o nome, Change of Letter Address. Change of Letter Address, ok? Nós temos uma carta, ela é bem simples, ela é bem curta, ok? E você vai enviar essa carta para lá. Então, qual que é a ideia? Toda vez que você envia uma carta, eles têm um programa chamado Oscar. E esse programa, ele converte todas as letras de uma carta, porque são milhares e milhares e milhares de cartas que eles recebem, né? Então não tem como um ser humano ler a carta, não tem como um ser humano interpretar aquilo ali. Então eles colocam num scanner gigantesco, eles têm um programa chamado Oscar, e o Oscar, ele lê essas cartas, ele vai converter as cartas em código binário. É assim que o algoritmo funciona, tá? Então, quando você mandar uma carta fazendo a disputa do seu endereço, inclusive se o seu endereço se for avenida e eles colocarem street, se tiver faltando uma letra, tiver faltando alguma coisa, o que acontece? Você tem aí possibilidade de remover todas as contas que estão atreladas a esse endereço errado, ok? Então a primeira coisa é, você vai corrigir, você vai verificar se o seu endereço está correto lá no seu Credit Report e quantos endereços antigos você tem. Você se lembra? Põe aí no chat quantos endereços antigos você tem aparecendo no seu Credit Report. Então nós vamos mandar essa carta de Change of Address Letter e essa carta vai pedir para eles removerem todos os previous address, todos os endereços antigos,
tá? E é muito interessante porque quando o Oscar converter essa carta em código binário, ele vai pegar o seu endereço, né, e vai transformar em um código, em um número de conta, né, que vai ter mais ou menos 9 dígitos. E, olha só que coisa interessante, todas as contas que estão impactando o seu credit report, que estão associadas com o seu endereço antigo, num segundo momento, nós vamos solicitar para que elas sejam removidas. Ok? Então, você está conseguindo entender a lógica desse processo? Essa é a lógica. Primeiro, nós vamos verificar se o seu endereço está correto. Segundo, nós vamos pedir para eles retirarem, removerem todos os previous address. Aí vamos imaginar que há 2 anos atrás você morava na 123 Laura Avenue, Fort Myers, for example. E naquela época você perdeu o emprego, naquela época você passou um perrengue, naquela época você teve uma certa dificuldade e você não pagou alguma conta, que seja, ok? Porque essa conta está associada com o seu endereço de 2 anos atrás, depois que nós conseguimos remover os endereços antigos, previous address do seu credit report, você vai poder pedir para que eles retirem essa conta do seu credit report, ok? Então, para isso é importante você enviar as cartas, é importante que você não ligue para eles, é importante que você não faça nenhuma disputa no website, né, via online. É importante que você esteja organizado com um calendário, marcando exatamente o dia que você enviou a carta. Por quê? Pode ser que quando você enviar a primeira carta, eles te respondam com uma certa resistência. Uma certa resistência. O que você faz? Não tem problema. Nós temos um segundo modelo de carta para a mesma questão. Ok? Então, quando você mandar o segundo modelo de carta, ele vai funcionar com certeza. Ok? Então, não se preocupe. Tudo isso aqui que eu estou falando para você já foi testado, provado, carimbado, como diz o Raul Seixas, e essa coisa vai voar, ok? Vai funcionar. Então, segue, vem comigo que vai dar tudo certo, tá? Então, agora é o momento de você se organizar, agora é o momento da gente começar a agir, agora é o momento da gente colocar em prática, e só por remover os seus endereços antigos do seu credit report, é bem provável que o seu credit score vá subir pelo menos uma dúzia de pontos. Pelo menos 12, 15 pontos, 20 pontos, ele vai subir aí automaticamente quando eles fizerem o reset. Ok? Automaticamente quando eles fizerem o reset. Uma outra questão importantíssima. Você vai precisar mandar uma carta para cada um dos credit bureaus. Você vai precisar mandar uma carta para o Equifax, você vai precisar mandar uma carta para o Experian e você vai precisar mandar uma carta para o TransUnion. Ok? Make sense? Now, se você estiver usando, quantos de vocês aqui estão usando, por exemplo, o Credit Karma para olhar o seu credit score, ok? Deixa eu dizer para você, existem 2 ou 3 algoritmos que as empresas utilizam para olhar o crédito. Nós temos o FICO 7, nós temos o FICO 8, e existem algumas empresas que usam um algoritmo chamado Advantage, né? Ou Vantage, desculpa, não é Advantage. Vantage, ok? Now, se você sempre baseia o seu credit score pelo Credit Karma, eu quero que você entenda que a maioria dos credores, eles não levam esse credit score em consideração. Por quê? Porque eles utilizam o FICO 8, ou seja, um outro algoritmo. Os caras que começaram tudo isso, amanhã eu vou estar contando para vocês a história de como surgiu aí o FICO. Quem é o FICO? Como que surgiu esse negócio? Como que surgiu essa empresa? Okay? Quem criou esse sistema? Amanhã eu vou estar te contando nessa história. Então, a maioria dos bancos, a maioria dos credores, eles utilizam o FICO 8. E o FICO 8, ele calcula
o risco, ele calcula o seu credit score de uma maneira completamente diferente do Vantage, tá? Então é quase dizer que o seu credit score que aparece no Credit Karma is useless, ok? Não serve para quase nada, tá? Então faz o sign up no ScoreSense. O ScoreSense ele vai sempre te mostrar o FICO 8, ele vai sempre mostrar para você aquilo que os credores estão vendo. Agora, a título de credit report, qualquer um serve, tá? Eu só quero que você entenda que para você acompanhar a pontuação, o FICO 8 e o Vantage, eles calculam de maneira diferente. Então pode ser que você olhe no seu crédito, no seu credit score, no Credit Karma, e você está, por exemplo, 750, quando você vai no banco financiar alguma coisa, fala, não, seu crédito está apenas 690. Por quê? Porque eles utilizam o FICO 8 e eles têm uma maneira diferente de olhar para o crédito. Ok? Fechou? Então, recapitulando, tá pronto? Todos prontos para começar a mandar as cartas? Assim que você começar a mandar carta, você não pode parar mais. There's no turning back on this, okay? It's a war. Once you charge towards it, once you go, there's no coming back, ok? Como escreve aí para ver o crédito? ScoreSense.com. Lembra daquele filme, Sixth Sense? ScoreSense.com. ScoreSense.com. Dá um Google aí, ScoreSense.com. Você vai conseguir, você vai fazer o sign up, $29. Você vai poder puxar o seu crédito, você vai poder puxar o credit report, você vai poder olhar o credit score, e eles atualizam esse negócio de 7 em 7 dias, os pontos são updated. Então a gente consegue ter acesso à informação e às mudanças de uma maneira bem mais rápida, ok? Clique no link para você se inscrever, para você ter acesso às cartas. A primeira carta, mande só a primeira, prepare só a primeira. A primeira carta chama Change of Letter Address. E amanhã nós vamos estar abertos para você fazer perguntas. Amanhã a gente vai estar batendo um papo sobre crédito. A partir de amanhã vocês vão poder entrar lá e fazer perguntas, ok? Fechou? Só como sempre, nós vamos seguir o processo. Primeira carta, Fire Up. Lembre-se, a carta precisa ser Certified Letter, ou seja, uma carta registrada. Acompanhe os endereços aqui para você mandar na legenda. Compartilhe esse vídeo com alguém. Hoje à noite nós temos aí mais uma classe para a comunidade de Hunter às 9 da noite Eastern Time. Vejo vocês amanhã. Declara aberta a temporada de caça.